Eduardo Bolsonaro postou em sua rede social um vídeo produzido por inteligência artificial, um deepfake, no qual o Celso Amorim, assessor para assuntos internacionais do Lula, estava com demonstrações afetivas muito íntimas com Nicolás Maduro. É óbvio que eu não vou divulgar a íntegra do vídeo, porque esse tipo de conteúdo a gente não repassa, tá? Mas no vídeo mostra o Celso Amorim encostando o rosto no rosto de Nicolás Maduro, dando um abraço muito apertado. Obviamente que é uma edição muito mal feita, a bandeira do Brasil está distorcida, não existe esse tipo de cumprimento entre autoridades de país, e o próprio Celso Amorim desmentiu essa manipulação de péssima qualidade e disse que vai entrar na justiça contra ele. Agora me diga, o que seria dos bolsonaristas se não tivesse fake news? Acabaria o sentido existencial deles. Outra mentira bolsonarista, espalhada até por políticos, como Nicolas Ferreira, é que a atleta da Argélia, Imane Khelif, seria, na verdade, um homem biológico, dando a entender que ela é trans. Porém, essa informação já foi desmentida. Boxeadora italiana desiste depois de 46 segundos contra lutadora trans. É essa notícia que você está recebendo. Homens batendo em mulheres com autorização do Comitê Olímpico. Veja a boxeadora trans da Argélia que foi autorizada a competir contra mulheres nas Olimpíadas. Sabe o nome disso? Burrice, preconceito e sede por lacração. E olha que essa mulher é lésbica. A lutadora argelina que está nos holofotes, Imane Khelif, eu acho que é assim que se pronuncia, é mulher, nasceu mulher, não é homem e não é trans. Nunca passou por uma transição de gênero. Ela, inclusive, lutou nas Olimpíadas de Tóquio. É escandaloso o desrespeito de sites e pessoas com influência ao tratá-la de qualquer maneira diferente do que ela é. Eu não sei o que é pior, inventarem que ela é trans para disseminar discurso de ódio ou ter a certeza que o ser humano está degradante. Eu faço questão de deixar aqui o link dessa notícia que comprova que Imane Khelif é mulher, porque as notícias de hoje são simplesmente lamentáveis e criminosas. O problema do Chupetinha é o passado dele. Parece que ele não consegue viver sem problematizar. Parece que o cargo dele só serve para criar cortinas de fumaça, que nada tem a ver com os problemas do povo brasileiro. Nicolas Ferreira é condenado por transfobia contra Duda Salabert e terá que pagar indenização de 80 mil conto. Bolsonarista responde à ação por injúria racial por ter se referido à deputada com pronomes masculinos em 2020. Ora, quem mais uma vez perdeu um processo para mulheres? Perdeu para mim no ano passado o processo e agora está perdendo novamente contra a deputada Duda Salabert. Eu já sabia. Outro bolsonarista, que também inventou uma fake news sobre as Olimpíadas, foi o Marcos Mion, ao acusar o governo Lula pelo atual desempenho do Brasil nas Olimpíadas. Apesar de depois ter pedido desculpas, depois que foi desmascarado, é difícil de acreditar que ele não sabia do que estava falando. Portanto, vamos ver quem fez pelo esporte brasileiro e quem não fez. Bora entender aqui um pouquinho disso e mostrar pro Bolsominion, Marcos Mion, quem investiu e quem não investiu no esporte. Eu acho o tipo que o Marcos Mion faz um dos tipos mais cruéis de Bolsominion. Aquele que se passa como isentão, só que por trás está sempre dando aquela cutucadinha no governo Lula, no governo de esquerda, por ser um Bolsominion. Primeiro, quem criou o Bolsa Atleta, que patrocina grande parte dos atletas que estão agora na Olimpíada, por exemplo. Ó, Bolsa Atleta criada por Lula. Olha só, pelo Lula, rapaz. Então quer dizer que o Lula começou a investir nos nossos atletas. Patrocina 80% dos atletas na Olimpíada desse ano. É gente pra caramba, não? Outra coisa, quem reajustou os ganhos do Bolsa Atleta recentemente foi o Lula, mais uma vez, 10% de reajuste. Esse ano foi reajustado. Reajuste esse que não vinha desde o último governo do Lula. Agora, e no governo do Bolsonaro, amiguinho do Marcos Mion, como é que foi? O governo Bolsonaro promove
desmonte das políticas de incentivo ao esporte. Isso tudo começou já no dia 1 do governo, quando eles acabaram com o Ministério do Esporte, virando somente uma secretaria. Em todos os anos do governo Bolsonaro, houve corte de atletas do Bolsa Atleta e, consequentemente, também corte de verbas de investimento no esporte brasileiro. Bolsonaro corta recursos para atletas olímpicos. Em 2019, o governo já havia cortado 96 atletas da lista de beneficiados do programa. Com redução de investimentos, o governo Bolsonaro é o principal adversário dos atletas brasileiros. Em 2020, o corte do orçamento da Secretaria de Esporte foi de 49% em relação ao ano anterior. 49%! Ou seja, se hoje nós temos qualquer êxito no âmbito do esporte, não é por causa do amiguinho do Marcos Mion, o Bolsonaro. Só que hoje ele critica. Antes, ele não criticava. Enquanto isso, com muito atraso, a justiça brasileira declarou ilegal medida eleitoreira bilionária do Jair Bolsonaro em 2022. Talvez, se a justiça fosse mais rápida, o país pudesse ter menos polarização nas eleições. O Supremo declarou ilegal medida eleitoreira adotada por Jair Bolsonaro, que era a chamada PEC Kamikaze ou PEC da Bondade. Mas a decisão foi tarde, né? Porque Jair Bolsonaro já torrou 41 bilhões para tentar se reeleger e perdeu, ainda bem. Essa PEC de 2022 era aquela que deu bolsa de R$1.000 mensais para taxistas e caminhoneiros, aumentou o auxílio emergencial de R$400 para R$600, aumentou o Vale Gás, reduziu ilegalmente o ICMS dos combustíveis, porque o preço estava lá nas alturas, mas tudo isso tinha validade apenas até dezembro de 2022. Era uma medida eleitoreira e desesperada para tentar se reeleger. Mesmo despejando essa dinheirama toda, perdeu para o nosso presidente Lula. Ainda bem, foi tarde. Os ministros do STF afirmaram que é inconstitucional criar benefícios em ano eleitoral, exceto em casos de calamidade pública ou coisas desse tipo. Os beneficiados por essa medida não precisarão devolver os valores, obviamente, né? E quem entrou na justiça foi outro partido de direita. Ou seja, parte da direita sabia que a medida era ilegal e eleitoreira. 41 bilhões de reais usados ilegalmente, eleitoralmente. E ainda bem que ele não ganhou. Mas e agora? Quem é que vai pagar pelo uso ilegal desse dinheiro? Vai ser a família Bolsonaro? Para finalizar, mudando de assunto, o ministro do STF, Flávio Dino, tomou uma decisão corajosa contra o orçamento secreto do Arthur Lira. Deliberação, razão de decidir do Supremo é que qualquer modalidade de orçamento secreto fica banida. E é o fenômeno acetado na jurisprudência do Supremo da chamada continuidade normativa. Ou seja, dizendo de outro modo, não basta mudar o número para mudar a essência. Os mesmos parâmetros fixados pelo Supremo para a RP9 devem ser cumpridos em relação à RP8. Porque, se na RP9 é preciso cumprir a Constituição no que se refere à transparência ou publicidade e rastreabilidade, por idênticas razões, tal como fixado no acórdão do Supremo, é preciso atender isto também em relação à RP8.